Hello, Cristalpones, aqui é a Lara Melipeleal. E eu admito que eu procrastinei bastante pra fazer esse vídeo, que é basicamente uma lista de episódios de My Little Pony que eu adorava quando eu era pequena, mas que hoje em dia eu já não gosto mais tanto deles. E tem alguns que eu acho até estranhos, como o episódio Ponyville Confidencial. Cara, eu lembro que quando eu era pequena, esse era o meu episódio favorito da vida. Se eu não me engano, eu até cheguei a mencionar ele num vídeo de melhores episódios de My Little Pony. Ou seja, essa obsessão durou bastante. Mas, em resumo, as Kirma Crusaders entram para o jornal da escola, e elas são encarregadas por trazerem as notícias. E de início, elas ficam até que populares pelas suas notícias cabulosas. Mas depois de um tempo, elas começaram a inventar um monte de mentiras, só pra colocar no jornal. Depois de um tempo, elas percebem que isso que elas estão fazendo é muito ruim, pois todo mundo começa a ignorar e até mesmo maltratá-las. Então elas resolvem publicar no próprio jornal um tipo de exposed delas mesmas, pra assim tudo voltar ao normal. Diga o que quiser, mas esse episódio pra mim hoje em dia é bizarro. Pois primeiro, no lugar onde elas trabalham pra conseguir fazer o jornal, além de ser comandado pela Dama Tiara, elas são tratadas que nem escravas lá. E segundo, é muito estranho o fato de todo mundo em Ponyville começar a maltratar 3 crianças por causa de uma fake news. Tá, tudo bem, eles têm direito de ficarem chateados. Mas, gente, são 3 crianças. Crianças fazem besteira o tempo todo. Eu digo e repito, eu não entendo porque esse era o meu episódio favorito na minha infância, mas podemos usar isso como prova de que eu tinha gostos muito peculiares, pra falar no mínimo. Agora vamos dar uma avançada no tempo, pra 4ª temporada. Assim como o outro episódio que eu acabei de mencionar, esse é outro episódio que eu amava quando eu era pequena, mas que hoje em dia eu acho totalmente bizarro, que é o episódio Princess Spike. Só pelo nome já dá pra saber que o episódio é estranho. O episódio se passa durante uma espécie de convenção, onde pôneis de várias cidades diferentes vieram pra Canterlot só pra apreciar uma estátua de diamantes. E graças a esse evento, a Twilight acaba ficando muito cansada, então ela resolve tirar um dia inteiro pra dormir e descansar. E fica a cargo do Spike garantir que ninguém vai acordar a Twilight. Porém, graças a isso, ele acaba meio que tomando o lugar dela, entre aspas. Pois vários participantes da convenção começam a ir no quarto da Twilight para pedir sugestões, fazer perguntas, resolver problemas, etc. Daí o Spike propunha uma solução para o problema e falava que foi a Twilight que mandou. E como ele viu que esse esquema realmente dava certo, ele começou a usar isso a seu favor, tanto para impedir que a Twilight acordasse com algum barulho externo, ou para simplesmente alguém fazer alguma coisa que ele queria. Daí acontecem umas loucuras lá, que chega ao ponto do castelo de Canterlot ser inundado, e daí aquele povo chato que tava enchendo o saco da Twilight enquanto ela dormia, descobrem que era o Spike que tava sugerindo coisas pra eles, então eles ajudam ele a reconstruir aquela estátua de cristal, e tudo acaba bem. Cara, eu realmente não sei porque eu gostava tanto desse episódio quando eu era pequena. Provavelmente eram por causa dos figurantes que apareciam, pois não me pergunte por quê. Eu gostava muito dos figurantes de My Little Pony. Se eu achava eles bonitos, eu automaticamente gostava do episódio em que eles apareciam. Agora, esse episódio, hoje em dia eu já perdi muito interesse nele, mas quando eu era pequena eu gostava muito desse episódio, e eu tenho certeza que muita gente que tá assistindo também gosta muito desse episódio, já que ele é considerado como um dos episódios clássicos, que é o episódio dos bebês Cake, que é basicamente o episódio que acompanha o nascimento dos gêmeos, do senhor e da senhora Cake, e o episódio se passa no dia do primeiro aniversário deles, no caso, mêsversário. Mas o senhor e a senhora Cake precisam fazer uma encomenda, então deixa os 2 bebês aos cuidados da Pinkie Pie. Só que ela tem muita dificuldade em domar os 2 bebês, porque eles são muito bagunceiros, e até que avançados para a idade deles. Esse episódio é conhecido por ser uma daquelas típicas histórias de bagunças engraçadas e etc. Quando eu era pequena eu achava hilário, só que hoje em dia eu só assisto e fico com pena da Pinkie Pie. E sinceramente, eu posso estar parecendo muito rude em falar isso, mas meu Deus, como esses gêmeos são chatos. Eu sei que são bebês e tal, mas sério, eles são muito chatos. Agora vamos avançar um pouco mais, de novo, pra 4ª temporada, de novo, com o episódio Modo Simples. Eu não gosto desse episódio por 2 motivos. Primeiro, graças a ele foi criado um chip extremamente horrível. E segundo, eu tenho muita raiva desse episódio. Pois no episódio, um estilista chamado Thunderhoof vai visitar Ponyville. E a Harriet fica muito animada, pois ela tem um crush absurdo no cara. Mas quando ele chega lá, ele acaba se apaixonando pela Applejack. E a Harriet fica com muito ciúme, fazendo de tudo pra que ele esqueça da Applejack. Como eu acabei de mencionar, graças a esse episódio, começaram a shippar a Applejack com o Thunderhoof, sendo que ela não tem o mínimo interesse nele. E segundo, as atitudes dos personagens me irritam bastante. Ao contrário dos outros episódios, eu não tenho a mínima ideia do porquê eu gostava desse episódio. E agora, esse último episódio, quando eu era pequeno eu considerava ele como um dos meus favoritos, mas hoje em dia eu não deixei de gostar dele. Claro que ele não entra na minha lista de episódios favoritos, mas eu ainda assim gosto dele.
que é o episódio Mistério no Expresso da Amizade. A Pinkie Pie precisa transportar um bolo para uma competição de confeitaria que ia acontecer em Canterlot, e por causa disso ela precisa passar alguns dias num trem. Mas as coisas mudam drasticamente quando a Pinkie Pie descobre que alguém durante a noite acabou mordendo o bolo. E ela começa a dar uma de detetive, só pra descobrir quem mordeu o bolo. Como eu disse, quando eu era pequeno eu achava esse episódio hilário, até hoje eu acho, na verdade. A dubladora da Pinkie Pie fez um trabalho incrível nesse episódio, e é por isso que esse era um dos meus episódios favoritos quando eu era pequena. Bom, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Pra me ajudar a continuar gravando vídeos, eu gostaria que você deixasse o seu like, se inscrevesse no canal e ativasse o sininho das notificações. Então foi isso mesmo, e tchau, até os próximos vídeos, eu vou ficando por aqui.